E agora a gente bate papo esclarecendo as nossas dúvidas sobre bruxismo. Eu vou conversar com a doutora Lourdes Acoriente, que é cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa prazer tarde. recebê-la aqui, viu? Nossa, o prazer é todo meu em poder receber esse convite e poder estar aqui falando com você e com seus telespectadores. Sobre um assunto que eu percebo que causa muitas dúvidas, eu quero saber quais são as últimas informações sobre tratamento, mas... Para começar do começo, para quem ainda não sabe, doutor, explica para nós o que é o bruxismo. Bom, o bruxismo, Jaque, ele vem do seguinte, o termo vem do grego, chama-se briquismo, que é o ato de ranger os dentes. Mas hoje, atualmente, as pesquisas mostram que não é só o ato de ranger os dentes, é o ato de apertar, encostar ou mesmo de tensionar os músculos que fazem a elevação da mandíbula. Então, você tem vários músculos que elevam a mandíbula, que fazem a nossa boca fechar, cerrar, mas os dois maiores seriam o músculo temporal e o músculo masseter. Então, toda vez que você entra numa parafunção, num funcionamento excessivo desses músculos, você vai ter o quê? Uma atividade exacerbada que nós podemos chamar de bruxismo. E aí eu queria saber... se a gente pode falar tanto de problemas, uma pessoa que tem bruxismo, no que é funcional, seja na mastigação ou lascar o dente, e se isso também pode ter implicação estética por conta desse excesso, dessa pressão? É uma excelente pergunta que você fez, né? Porque na realidade essa parafunção, essa paratividade, né? Ela pode dar alguma alteração estética, assim como uma hipertrofia de um dos lados do rosto, né? Do masseter ou do temporal, causando uma assimetria facial, mas o principal mesmo é que daquele lado onde o músculo está mais forte, você pode ter aí uma fratura maior de elementos dentários e também dores irradiadas na face ou na cabeça, né, por causa do músculo temporal extremamente utilizado, que pode vir aí a tirar a qualidade de vida do paciente. Doutora, por que as pessoas têm bruxismo? Eu conheço algumas pessoas que têm e elas já me relataram, algumas delas já me relataram. Nas fases em que eu estou estressado é pior. De fato, tem alguma relação com isso? Olha, então aí você tocou num assunto que a gente precisa dividir hoje, atualmente, o bruxismo em dois tipos, com relação à sua duração. Ou você tem um bruxismo do sono, quer dizer, você pode ter os dois concomitantemente, que é aquele quando você dorme, e você pode ter o bruxismo de vigília, que é o bruxismo que a pessoa faz acordado. Então você vai ter diferenças de sintomas entre esses dois bruxismos, né? E de causas também, né? Geralmente, o bruxismo de vigília está mais associado a fatores estressantes, como você me perguntou, a fatores psicológicos, né? Então, vamos fazer assim um paralelo, né? O ser humano chegou até aqui porque, na realidade, a gente tem fisiologicamente uma reação chamada luta e fuga, né? Então, o que acontece? Sem ela, os homens das cavernas não teriam sobrevivido, literalmente, Nós né? não teríamos chegado até aqui, não é verdade? Então, para que aconteça essa sobrevivência, né, você precisa ter energia muscular para bater ou para correr. Só que hoje nós somos civilizados e aí você não pode expressar essa reação, né, de luta e fuga. E você conta até 7, como a gente falou no outro bate-papo, e não faz isso. Aí você segura isso na sua tensão muscular, né, que acaba ficando presa em masseter, em temporal e até na musculatura aqui de trapézio e cervical. E aí levando ao quê? A pessoa conter isso e de alguma maneira, muitas vezes ela vai assim... Pode ser que à noite ela também faça um bruxismo noturno por estresse, mas durante o dia ela vai fazer o quê? Um tensionamento. E essa tensão sustentada é que pode levar a dores musculares na região de cabeça, na região anterior de face, na região de cervicalgias, de ombro. Então esse bruxismo da vigília parece estar mais associado realmente a fatores estressantes, a fatores psicológicos. E o noturno? O noturno, aí você tem uma série hoje de pesquisas que mostram, por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Tá? O sono é uma fase que a gente tem que dormir, relaxar para repor todo aquele déficit calórico, energético que nós tivemos, e você tem que estar respirando bem e dormindo bem. Quando acontece a apneia, que é a falta da oxigenação correta do sono, a pessoa tem microdespertares.
E nesses microdespertares, os estudos mostram que acontece um movimento involuntário da mandíbula em maior número de vezes, né? Então, a SALS, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, pode ser uma das causas, né? E aí vai estar associado com obesidade, por exemplo, ou com algum distúrbio respiratório. A pessoa que ronca, por exemplo, isso, pode ter, ronca. Pensando na apneia, sabe esses episódios? Já falamos aqui sobre isso no programa, a pessoa que está dormindo, roncando, de repente ela meio que toma um susto, acorda e volta a dormir. Podem ser eventos como esse? Podem ser eventos como esse, e aí você vai ter o quê? Uma parafunção da elevação da mandíbula e maiores eventos de bruxismo. Uso de algumas substâncias, por exemplo, cafeína, fumar à noite, ingestão de álcool à noite também, podem aumentar os eventos de bruxismo durante o sono. Alguns antidepressivos, né, também podem causar como reação, efeito colateral, reações de bruxismo. Então, e você também tem o bruxismo que a gente chama de central, ou seja, por algumas doenças neurológicas você pode ter apresentação de bruxismo também. Por isso, sempre é importante, na presença de alguns sintomas, por exemplo, como dor de cabeça ao despertar, que está mais ligada ao bruxismo noturno, né? Ou dor de cabeça no final do dia, consultar um especialista, né, para que você possa ver qual é a origem aí dessa dor de cabeça, dessa cefaleia ao despertar ou ao final do dia. Porque, doutora, muitas pessoas já foram ao neurologista, já procuraram um médico, não descobrem de onde vem essa dor de cabeça, ela pode estar relacionada ao bruxismo, né? Sim, então, isso você falou uma coisa bastante importante, porque assim, a dor sempre vai ser um alerta de algo tem uma coisa que está errado. E dor de cabeça é algo que realmente as pessoas têm que se preocupar, né? Normalmente as pessoas às vezes vão lá, tomam um analgésico, mas é bastante preocupante porque a pessoa pode estar mascarando alguma coisa mais importante. Então, o neurologista, no caso de dor de cabeça, é o primeiro profissional que a pessoa procura, que o paciente procura, para que ele possa avaliar, fazer vários exames de imagem, exames clínicos, e muitas vezes, afastada a hipótese de algo mais sério, como um tumor, um aneurisma, algum tipo de compressão vascular, aí sim você pode, por exemplo, consultar também um cirurgião dentista especialista em dor e disfunção temporomandibular, dores orofaciais, que vai ter uma capacitação maior para verificar se esse bruxismo pode também estar causando uma cefaleia. Tá? Doutora, a gente tem uma faixa etária de maior incidência? Crianças podem ter bruxismo? Excelente pergunta, né? Obrigada. Porque se está ligado ao à atenção, então assim, hoje você encontra na literatura que o bruxismo acomete mais mulheres, né? E pessoas principalmente na faixa ativa. Então, por exemplo, você é mamãe, você é profissional. Dormir bem, eu falei, exceto mãe, né? Mas ele ainda está com 2 anos, ainda tem alguns momentos em que a gente não dorme tão bem, né? Justamente. Então, assim, as mulheres como nós, né? Não param, né? Tem mil funções. Queremos trabalhar, queremos ser boas profissionais, queremos ser boas mães, boas esposas, né? Queremos cuidar ser da casa, boas filhas, né? Boas verdade. Irmãs, boas amigas, né? Então, aquele multitarefas acaba criando uma angústia, né? Então, você tem aí acometendo, né, as mulheres em maior número e bastante realmente na idade ativa, nessa idade que nós nos encontramos aí dos 20 aos 50 anos de idade. E claro que homens também na idade ativa. Quanto às crianças, pode também estar associado a problemas psicológicos. Então, por isso é bastante importante você ter uma família bem estruturada, crianças com um lar tranquilo, né? Porque, assim, problemas de divórcio, problemas de briga na família, né, de discussões, acabam abalando a criança, podem abalar essa estrutura psicológica da criança também, e surgir um apertamento na criança também, tá? E também tem que ser pesquisado, principalmente nas crianças, problemas respiratórios. Então, rinite, sinusites, asma, né, problemas de dificuldade respiratória também atrapalham o sono, assim como no adulto, e também você pode ter um aumento do bruxismo noturno nas crianças também. Doutora, há critério de observação para gente, para quem está em casa, pensar. Existe uma posição correta em que os dentes devem estar enquanto a gente conversa, enquanto a gente está em repouso? A parte de cima tem que estar ali juntinha com a parte de baixo ou ela fica um pouco separada? Tem um ideal para isso, para a gente poder prestar atenção? Isso, olha.
Tem sim. Sempre para você ficar com... Os dentes têm que estar sempre desencostados, né? A musculatura, tem que estar sempre relaxada, né? Os lábios podem estar cerrados, mas os dentes separados, né? Então, essa é uma coisa importante. Porque a musculatura, quando ela diminui esse espaço livre entre os dentes, ela já entra em atividade, ela já está contraindo. E essa contração sustentada pode gerar dor de cabeça ou dor na face. Doutora, pensando no dia a dia, daqui a pouco eu já vou para a questão do tratamento, aproveitando essa colocação que a senhora acaba de fazer, é importante a gente se observar naquele momento de estresse, naquele momento de nervoso. Se a gente presta, porque a gente faz as coisas no automático e não presta atenção, mas se a gente tentar prestar atenção, é possível perceber quando essa atenção vem na vigília? Então, olha, a maioria das pessoas que você pergunta, fala assim, você aperta os dentes, né? Então, assim, por isso que às vezes as pesquisas, principalmente do bruxismo de vigília, elas são difíceis, porque à noite, por exemplo, a pessoa, quando ela faz bruxismo, ele é mais intenso, ele é de curta duração, porém mais intenso. Então, geralmente a pessoa consegue percebe, ela acorda com dor, com cansaço muscular. Durante o dia, o bruxismo é de mais baixa intensidade, porém de mais longa duração. E a pessoa está extremamente concentrada no trabalho, focada nos afazeres dela, então ela não consegue... Essa percepção é muito difícil, né? Essa percepção ela é muito difícil, né? Então, existem alguns aplicativos, né, que você pode baixar no celular para que ele te dê um alerta para que toda vez que ele tocar, você preste atenção se os seus dentes estão separados, estão relaxados. Essa é uma das... A gente não está falando de tratamento. Uma das dicas para prestar atenção, né? É uma das dicas para prestar atenção. Mas é muito difícil as pessoas saberem, né? Como que é esse diagnóstico, então, doutora? Então, como é o diagnóstico, né? Geralmente, muitas pessoas vão ter cefaleia, mas mais ao final do dia, porque como ela ficou o tempo todo com a mandíbula, digamos assim, mais contraída, a musculatura mais sustentada por mais tempo, ela vai realmente apresentar aquela dorzinha de cabeça em forma de aperto e mais ao final do dia, né? Não é uma dor de cabeça diferente da enxaqueca, que é mais unilateral, é mais uma crise, tem transtornos e fotofobia. É reconhecido hoje pela literatura médica que, na realidade, esse estresse constante e essa tensão, ela pode também ser um gatilho para enxaqueca, tá? Então, muitas vezes a pessoa tem cefaleias conjuntamente do tipo enxaquecosa, né? E também do tipo, por exemplo, tensional. São motivos diferentes que as causam, então, São né? diferentes, mas elas podem coexistir em alguns momentos ao mesmo tempo. Aí a pessoa sofre, não é mesmo, doutora? Precisa tratar. Antes da gente ir para o tratamento, a Rosimeire de São Paulo fez uma pergunta. Obrigada pela participação, Rosimeire. Ela diz que quando ela passa por momentos de estresse durante o dia, ela sente dor do lado esquerdo do ouvido. Isso pode ser bruxismo? Pode doer o ouvido? Pode ser sim, porque justamente os músculos que elevam a mandíbula, como eu falei, são o temporal e o masseter, que eles acabam também fazendo que a movimentação da articulação temporomandibular, que é essa articulação que fica bem à frente do ouvido e que movimenta a mandíbula tanto para abrir e fechar, protruir ou fazer lateralidade. Então, quando você tem um bruxismo exacerbado, você pode ter sim, um dos sintomas pode ser a dor de ouvido, porque ele já está afetando aí, por exemplo, um dos componentes da articulação temporomandibular, né, que é essa articulação que movimenta a boca. Doutora, diagnóstico feito, qual o tratamento? Então, o tratamento para bruxismo do sono é diferente do bruxismo de vigília. Para o bruxismo de vigília, eu fiz o diagnóstico, então vai ser a reversão de hábitos. Então, eu tenho o hábito de apertar os dentes, muitas vezes isso já ficou registrado, então eu vou ter que mudar essa propriocepção a nível do sistema nervoso central, para que eu possa realmente parar com esse hábito. Porque ficou uma coisa automática, digamos assim, né? Uma coisa né? automática. Então, daí você tem o uso de aplicativos, por exemplo. Você tem, por exemplo, aí alguns usos de alguns dispositivos que foram, por exemplo, do Liva, né? Que patenteou o Diva, que é um dispositivo colocado dentro da boca, pequeno, né? Onde, quando o paciente encosta os dentes, ele vai tocar nesse dispositivo e a ideia é
que ele relaxa a musculatura. Como é que é esse dispositivo? Conta pra gente, doutora. Olha, esse dispositivo é um dispositivo pequeno, encaixado, ele é moldado, né? Os seus dentes são moldados, ele é feito pelo laboratório da Liva e depois ele encaixa sobre os seus dentes. Então ele é bem pequeno, dá para você continuar falando, fazendo todas as suas atividades, dá para ficar o dia inteiro com ele. A ideia é que se use 90 dias, tá? Porque é o que os trabalhos mostram, que após 90 dias você consegue reverter esse hábito, né? E a ideia é, tocou no dispositivo, significa que você contraiu a musculatura. Mesmo sem tocar os dentes, você já invadiu o que a gente chama de espaço funcional livre, né? E aí você, puxa, eu tenho que Você vai conseguir prestar atenção relaxar. nisso. Você consegue faz um barulhinho? prestar atenção. Como é que ele te avisa? Não, ele não faz o barulhinho. É puramente por propriocepção. Tocou, abriu. Mais ou menos assim. Quando você está comendo e você morde uma pequena pedrinha no feijão, automaticamente você não abre a boca? Já é na hora, né? Na hora. Então, assim, porque lá também, né, do homem das cavernas, você não tinha não tinha médicos, não tinha dispositivos, né? Então, quando a pessoa comia um espinho na comida, uma pedra na comida, então a boca é extremamente sensível, né? Então, ela é feita para, geralmente, quando você tem algum corpo estranho, ela já dá automaticamente ela relaxar, entendeu? E o bacana também, Jaque, é que assim, a partir do momento que você relaxa, o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, olha, presta atenção também no teu comportamento, o que está te deixando chateado? Qual que é esse gatilho, né? Qual que é esse gatilho, entende? Eu tenho uma das minhas pacientes, por exemplo, ela é médica, tá? E ela, assim, ela tinha muita dor de cabeça, ela apertava muito os dentes e, olha, como médica, né, ela acabou me procurando e aí eu falei para ela assim, olha, ela é jovem ainda, porque ela está no início de carreira, então tudo estressa, tudo a deixa muito ansiosa. Eu falei assim, querida, por favor, anota, faz um diário. Quando você bater no dispositivo, anota o que te deixa triste, o que te deixa chateada, né? Até para que você possa até conversar com uma terapeuta depois a respeito disso e mudar o seu comportamento. Descobrindo quais são os gatilhos. né? E enxergar, assim, a vida de uma maneira diferente, né? Pode ser necessário dos dois lados, doutor? Ou geralmente a pessoa tem uma atenção maior de um lado só? Olha, o dispositivo, tá, geralmente é colocado de um lado só. Quando você tensiona a boca, você acaba tensionando os dois lados, porque as articulações são ao lado da boca. Então, se você tensionou, você vai trazer as duas. Mas apenas de um lado é suficiente, até porque para não atrapalhar o paciente, para que na hora que ele encoste, ele já vai fazer o relaxamento, digamos, de toda essa cadeia muscular, né? E vai trazer justamente essa propriocepção, essa conscientização e essa reversão dos hábitos. Doutor, e quando é o bruxismo noturno, qual o tratamento? Então, para o bruxismo noturno, você realmente precisa fazer uma avaliação de qual é a causa do bruxismo noturno, tá? Se for uma causa de tensão também psicológica, alguns dispositivos como uma placa de bruxismo de mordida pode ser suficiente, tá? Mas se for a apneia do sono, aí você tem que fazer um exame de polissonografia para verificar se essa apneia é leve, moderada ou severa. Porque nas apneias leves e moderadas, às vezes um aparelho intraoral confeccionado pelo cirurgião dentista, que é um aparelho de ronco-apneia, que faz, na realidade, uma protrusão da mandíbula, ele aumenta o espaço retrofaringiano e melhora a respiração. Mas para aqueles pacientes que têm uma apneia mais severa, tá? Aí você já tem o uso do CPAP, que é aquele aparelhinho que você usa para dormir à noite, que vai fazer a ventilação, né, do paciente e vai controlar. Até porque na mais severa tem até risco de morte, né? A gente já entrevistou aqui alguns especialistas que falaram para nós, enfim, médicos otorrinos e outros profissionais. Aí eu acho que é uma frente de cuidados, né? O dentista vai cuidar dessa questão, mas você vai ter o seu médico também cuidando, porque diagnosticada a apneia é importante tratar, né, doutora? Justamente, né? E aí precisa também avaliar. Por isso que eu falei da necessidade de um especialista em disfunção do temporomandibular e dores orofaciais, porque ele vai saber avaliar se é um problema desse bruxismo noturno um pouco mais profundamente do que o clínico geral, porque ele vai saber
se o problema está sendo causado por uma apneia, se ele está sendo secundário ao uso de medicamentos, entende? Ou se até ele vai ter que ser encaminhado para um neurologista para pesquisar se esse bruxismo pode ser algum problema neurológico de ação central. Uau! Entende? Então, bruxismo... Um profissional vai poder te encaminhar necessariamente, se for necessário, para um outro profissional também, né? Também, porque geralmente o tratamento é multifatorial, né? O dentista vai fazer a parte dele, né? A parte a qual ele está capacitado. Mas em boa parte das patologias, você vai precisar também a ajuda de outro profissional. Por exemplo, existem pessoas que também fazem o bruxismo por questões de ansiedade, por distúrbios de sono, como também a insônia. Então aí nós somos profissionais que vamos poder proteger os dentes, né? Através, por exemplo, de um dispositivo que vai, digamos assim, proteger a musculatura, proteger os dentes, mas essa parte toda emocional do paciente tem que ser muitas vezes tratada por um médico psiquiatra ou psicólogo associado. O terapeuta, o psiquiatra não vão poder fazer nada pela sua boca, o dentista vai, e daí na hora da terapia, o dentista deixa a sua boca protegida para você poder fazer a terapia e ter ali, por exemplo, o resultado. Tem que saber qual é a causa e aí partir para o tratamento, né, doutora? Jaqueline, eu acho assim, que sempre quando a gente tem bruxismo, quer ele seja diurno ou quer ele seja noturno, eu falo assim sempre para os meus pacientes, olha, o bruxismo é a ponta de um iceberg, tá? Você está vendo aquele sintoma ali do bruxismo na ponta, mas debaixo do mar, né, você tem uma pedra enorme, ou seja, uma série de outros problemas do seu organismo que podem estar dando alerta pelo bruxismo, por aquela ponta. Mas realmente, geralmente, você tem causas maiores envolvidas também. Diagnosticar e tratar, né, doutora? Isso. Foi um prazer te receber aqui. Igualmente, muito obrigada. Muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, o site www.livasaude.com.br e o Insta @livasaude. Obrigada, doutora. Muito foi obrigada, excelente. Jaqueline. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero por aqui amanhã. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.